Estou aqui com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. E Arthur, fala pra gente o que diferencia um agente de IA dos chatbots comum. Bom, maravilha. O agente de IA, para mim, ele tem três características que são fundamentais. A primeira delas é justamente a capacidade de agir, diferente das ferramentas que as pessoas normalmente usam, porque elas vão lá, por mais que ela está usando IA, ela vai lá, pede algo, tem um resultado e aquilo para de interagir com ela. O agente de IA, ela pode colocar fluxos de trabalho, tarefas, e esse agente está lá trabalhando. Então ele toma atitude, ele se comunica, ele consegue fazer coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele é por natureza multimodal. Então o chat, normalmente ele só está respondendo perguntas e tudo mais. O agente de IA, ele interage com vídeos, com imagens, com texto, com qualquer tipo de documento, com PDF, seja lá o que for. E a terceira característica que eu acho que é a mais importante é justamente ele ser multitask, ele assumir fluxos de trabalho. Então não é que ele faz uma coisa, e o chatbot normalmente ele faz uma coisa só. O agente de IA, ele pode fazer desde um conjunto pequeno de tarefas até projetos. Então somando essas três características, para mim é isso que define um agente de IA. Na NRF 2026, onde que você viu de fato os agentes resolvendo problemas e saindo um pouco da parte conceitual? Olha, vários exemplos. Eu acho que esse ano, inclusive 2026, vai ser esse ano em que os agentes eles deixam de ser meramente consultivos, que é isso que nós vimos nos últimos anos. Então, eu me recordo há 2 ou 3 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, a Alaska Airlines, uma companhia aérea, foi uma das primeiras a ter agentes que invertiam um pouco essa lógica. A pessoa ela descrevia que tipo de memória que ela queria ter, que tipo de viagem que ela queria, e esse agente ajudava a encontrar os destinos, as passagens e tudo mais. Agora o que nós estamos vendo são agentes que conseguem acompanhar esse consumidor na jornada de compra, então, mas não só sugerindo algo, mas de fato até comprando por ele. Então é por isso que nós estamos vendo algumas empresas recentemente, até a Visa fez um anúncio que está investindo em agentes de IA que possam fazer as compras no lugar da pessoa. Então me parece que os agentes, eles vão, daqui a não muito tempo, ocupar o espaço que é dos marketplaces. O que eu quero dizer com isso? As pessoas elas deixaram de acessar sites no passado para entrar em marketplaces como Mercado Livre, como a Amazon. A Amazon aqui nos Estados Unidos tem mais buscas do que o Google em termos de produtos. E agora os agentes é que começam a assumir essa tarefa. Então, assim como hoje muitas pessoas não vão fazer pesquisas, hoje mais de 58% das pessoas já usam agentes ou IA para fazer essa pesquisa. Então imagina, fazendo uma comparação, aquela pessoa que vai lá, ao invés de entrar no Google, ela pede para a Alexa encontrar uma informação. É isso que vai começar a acontecer, só que com compras de fato. E aqui nós pudemos ver vários grandes varejistas aqui nos Estados Unidos já trazendo esse tipo de solução no estágio bem maduro. Como empresa, como que eu consigo me posicionar dentro desses mecanismos de buscas de um chat GPT, de uma Gemini, por exemplo? Excelente pergunta, porque é a transmutação do SEO, que é uma coisa que ficou tão conhecida de 98 para cá. As empresas, primeiro, tentavam se posicionar muito bem nas buscas, depois nas redes sociais, e agora elas têm o desafio de aparecer para IA, e não só para IA, mas para os agentes de IA. Então vai ser uma nova corrida para tentar entender como que a IA se alimenta, hoje que nós sabemos que o principal combustível são justamente fórum dos usuários, então por aí você já tem uma pista. O principal fonte do ChatGPT é o Reddit, aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas estão debatendo. Escuta, como é que eu encontro esse produto? Que dificuldade que você teve com aquilo? Traduzindo. As marcas, as empresas, possivelmente vão ter que se preocupar ainda mais com produção de conteúdo que seja relevante nas discussões entre usuários e consumidores. Arthur, na sua visão, qual o principal erro que as empresas cometem ao iniciar esse processo de implementação de IA? Luciano, para mim, tem algumas coisas que não são tão glamurosas, porque as empresas muitas vezes elas imaginam o seguinte, a IA vai resolver tudo, ou vai ser uma mágica de uma hora para outra, mas as empresas precisam entender que a IA é mais uma camada. Então, se as outras camadas não estiverem bem organizadas, a IA não serve para nada. Ela não vai conseguir fazer muita coisa. Então, aqui na feira mesmo, nós escutamos muitas pessoas falando sobre... Por isso que eu falo que são temas meio aborrecidos, mas como uma gestão estruturada e confiável dos dados. Se não tiver isso, a IA ela vai alucinar muito mais, ela vai ser desagradável para o consumidor, ela vai criar mais fricção do que reduzir nessa experiência. Então, quer dizer, a organização dos dados, a governança desde o dia 1, estabelecer os guardrails, estabelecer as fontes, estabelecer a interação entre fontes públicas e dados que são só da empresa, a escolha dos parceiros corretos, quer dizer, quem tem a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, ou seja, esse planejamento inicial, não simplesmente sair fazendo, para mim é o ponto fundamental onde as empresas normalmente pecam, elas estão com essa ansiedade, acho que todo mundo está tendo que dar uma resposta, seja para o seu consumidor ou para o mercado, todo mundo meio que virou uma empresa de IA,
mas para ir mais rápido nessa corrida, sinceramente, esse dever de casa inicial tem que ser feito com muita calma. Gostou desse conteúdo? Siga a VR Software nas redes sociais. Arthur, qual que é a sua rede social? É Arthur.igreja, não tem erro, é só procurar por esse sobrenome que é incomum, mas Arthur Igreja em todas as redes sociais você me encontra facilmente. Obrigado pela sua participação. Valeu.